Olá, artistas, tudo bom com vocês? Espero que sim, né? Bom, nesse vídeo vamos falar sobre um assunto bem delicado, né? Que às vezes a gente passa e às vezes a gente fica desesperado, triste, mas que na verdade é até algo bom, né? Por assim dizer. Bom, alguns dias atrás eu tava num bloqueio criativo absurdo, meu Deus. Já tinha muito tempo que isso tinha acontecido comigo e, tipo, eu nem lembrava como era. Bom, foi bem chato, foi muito chato, inclusive, e entediante. Parecia algo infinito, sabe? Que, tipo, não terminava. Eu olhava ao redor e não conseguia fazer nada, nem pensar em algo, muito menos, né, desenhar ou pintar, enfim. Então, por alguma razão, né, eu parei para pensar o que poderia ter causado, né, esse bloqueio e eu analisei tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. E eu percebi que eu estava pensando em muita coisa, tipo, meus projetos de 2022, minha vida pessoal, futuro, tudo isso, né, tava me deixando assim, eu precisava parar um pouquinho. E assim eu fiz, né? Foram quase aí 2 semanas, mais ou menos, sem fazer, tipo, nenhum desenho, nem pintura. Mas nesse meio tempo, né, parada aí, eu relaxei muito, mas foi muito mesmo. Eu comecei a ver todas as belezas possíveis, né, que tinha ao meu redor, as pequenas coisas, sabe? As coisas simplesinhas da vida. Isso inspira muito a gente. Foram dias super importantes para mim, né? Comecei a perceber que há muito mais criatividade, beleza e inspiração em tudo, literalmente tudo mesmo, desde o café caindo numa xícara até você ver uma torneira aberta caindo água, enfim. Comecei a ver minhas séries favoritas, pesquisei coisas que eu tinha curiosidade, pesquisei referências que me transmitiam, né, que passavam pra mim um sentimento, sabe? Sabe quando você olha uma foto e diz, nossa, que amorzinho, aquelas fotos daqueles gatinhos bonitinhos, enfim. Pesquisei muitas referências assim que me passassem uma energia, sabe? Fui andar por aí com meu marido, com meu filho, mesmo não morando na Europa, né? A minha cidade tem alguns pontozinhos, né, bonitinhos por aí. E aí, queria falar com vocês sobre isso, né? Falar sobre a beleza das pequenas coisas. Às vezes a gente fica muito preso em algo e esquece de ver a beleza nas pequenas coisinhas da vida que estão ao nosso redor o tempo todo. Um sorriso, um abraço, sei lá, qualquer coisa, gente. E é muito legal você parar pra olhar tudo assim ao seu redor. Eu super recomendo vocês fazerem isso, inclusive. Eu sei que vocês vão gostar bastante também. E aí, né, foi quando eu lembrei dos meus primeiros desenhos, né, em folha chamex, que eu me sentia muito artista, né, gente? Os familiares falando aquelas coisas incríveis, que nossa, que arte linda, não sei o que, aquela coisa, né? E foi aí que eu percebi outra coisa também, que às vezes sem percebermos ou percebendo, acaba nos bloqueando, que são os materiais. Sim, muitas pessoas acham que para fazer uma arte precisa de materiais profissionais, super caros e tal. Seja folha, pincéis, lápis, enfim, né? O que você trabalhar ou o que você deseja. E isso te deixa bloqueado. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes você acha que não consegue fazer algo, né? Porque fica pensando, nossa, eu não vou conseguir fazer tal arte porque eu não tenho tal material, o meu material não é profissional, enfim. Isso sem você perceber te afeta e afeta muito mesmo. Eu recebo muitas mensagens, principalmente lá no meu Instagram, de pessoas falando que não conseguem fazer tal arte porque não tem pincel X, não tem aquarela Y. E tipo, gente, faça com a que você tem. Eu no começo nem aquarela não tinha, eu tinha aquelas canetinhas, né, aquareláveis, pra vocês verem. Então, tipo, façam com o que você tem.
E aos poucos você vai conseguindo comprar materiais, enfim. Eu sempre penso que tudo tem um momento, sabe? Isso eu acho que é muito verdade, assim. Quando eu comecei a fazer meus desenhos, né, as pinturas, eu fiz com o que eu tinha mesmo no momento. Tipo, um lápis normal, daqueles verdes que a gente comprava, e uma folha Chamex que eu tinha em casa. E isso, tipo, nunca me diminuiu como um artista ou deixou meu trabalho, né, tipo, entre aspas, ruim. Mesma coisa quando comecei na aquarela. Eu tinha uma folha de 180 gramas, que eu paguei 30 centavos na época, e uma canetinha aquarelável, como eu já disse. Foi assim que comecei. E em nenhum momento eu pensei em desistir, muito menos deixar aquilo me afetar, sabe? Ao contrário, eu tinha mais vontade ainda de continuar e fazer coisas incríveis. E olha que nesse tempo eu tinha criatividade de sobra, viu? De sobra mesmo. Então, assim, não se prive, sabe, de fazer algo porque você não tem determinada coisa, ou determinado papel, ou determinada caneta, enfim. Faça com o que você tem, no momento que você tem. E com o tempo as coisas vão melhorando, você vai conseguindo adquirir as coisas. Enfim, gente, dê tempo ao tempo, tá? Não precisa pressa, não. Tudo tem sua hora, não adianta a gente correr atrás de uma coisa que tem a hora certa pra chegar, sabe? Então só relaxa e confia. E é bem engraçado, sabe? No começo eu errei muito, muito mesmo, mas foi com V de vontade mesmo. Tipo, as pessoas que eu desenhava, né, saía com cara deformada, saía. As linhas que eram pra ser retas, né, saíam curvadas, né, aquela coisa linda, saía. Mas eu continuei, eu apagava e fazia novamente, e errava e fazia mais uma vez, e tentava algo novo, né, e melhorava, e é isso até hoje. Até hoje eu tô nessa constante evolução, mas sempre pensando em algo, que é não desistir. Se a gente desistir, a gente não sabe se dá certo. Então por isso que a gente continua até quando der certo. E graças a Deus, principalmente esse ano foi um ano de muita evolução na minha arte. Eu estudei muito, eu fiz muita referência, fiz muito desenho, muita pintura. Eu acho que nesses quase 3 anos que eu tô trabalhando com arte já, esse foi o ano que eu mais fiz artes, sem dúvida nenhuma. E isso me ajudou bastante, né? Eu melhorei aí uns 60% ou até mais. Mas é isso, né? Somos evolução, né? Dia após dia, o processo é lento, mas quando a gente consegue, não tem sensação melhor, gente. Quando a gente faz uma pintura assim que fala, nossa, não parece nem que eu que fiz isso aqui, meu Deus. É muito gratificante, sério. Vocês têm que sempre tentar pra vocês perceberem essa sensação que eu tô falando. Se não é que vocês já sabem, né? Bem, sempre eu vou tocar, né, nessa tecla que você começa com o que tem, estuda com o que tem e o que está ao seu alcance. Bom, o bloqueio pode acontecer, né, por inúmeros fatores, como já mencionei alguns aqui, mas cada um sabe de si, né? Mas para quem está começando, principalmente, no caso, ou na pintura ou no desenho, né, com o que seja, seu tipo de arte, o que mais pode te deixar, sim, é querer desenho de pinturas de níveis excepcionais, sabe? Uma arte que você precisa de tempo e experiência para chegar até aquele resultado. Então, você fica triste, frustrado. Então, assim, a gente começa desenhando bonequinhos de palitos, flores, árvore, um lagozinho, né? Arrisca uma coisa mais complicada, um castelo, quem sabe, e por aí vai. Resumindo, né? Começar por algo simples, tá, gente? Algo simples. Por algo que você se sinta confortável em fazer, confiante em fazer. E não em algo que te faça rasgar a folha 50 vezes e ficar com raiva e se estressar e dizer que não quer mais fazer nada.
Então, assim, relaxe, dê tempo a você, se inspire com as pequenas coisas, contemple cada conquista, cada tracinho, e é isso. E se mesmo assim você não conseguir, relaxe, vá dar risada, vá passear, que logo passa. Até a próxima. Tchau!